Oi pessoal, tudo beleza? Queria tocar num assunto um pouquinho delicado hoje, pelo menos ele é delicado para mim, em relação a algumas coisas que tenho percebido nas aulas ou na vida mesmo, que tem a ver com por que tem se criado uma onda de discurso de raiva, de ódio em relação a alguns comportamentos morais e, sobretudo, que dizem respeito à vida de cada um. E aí eu queria pensar um pouquinho assim, ou eu tenho pensado mais ou menos no seguinte: toda vez que, ou em sala, ou na própria vida, se toca em algum assunto em que defenda o direito de uma pessoa viver como ela acha que é melhor, é, há uma distinção imediata criada, ou toda vez que a gente toca então nesses valores morais, né, surge um sujeito que se acha normal e que se diz normal, portanto, dentro de todos os critérios, e esse sujeito começa a lançar imediatamente é, uma rajada de argumentos e dizendo que não se pode tocar nesses assuntos, não se pode falar nisso, não se pode aquilo, não se pode isso, instaurando um discurso de bastante ódio, preconceito e tudo mais. E é interessante que essas pessoas, que inclusive parte delas se diz cristãos, né? Elas abandonam até o próprio princípio cristão de amor ao próximo, tal, em virtude da manutenção de uma moralidade. E aí eu fico me questionando muito porque quando há essa oposição entre esse que se diz normal e o débil, né? Esse débil, esse cara louco, essa pessoa louca que questiona tudo, ele, na verdade, a gente não está dizendo o seguinte, não está dizendo para o normal ser débil, ou para aquele que se diz normal ser débil. Eu não estou dizendo assim, você tem que ser louco também, você também tem que extrapolar. Não, você pode continuar sendo do jeito que você é. A única coisa é que aquele que não se enquadra nesses ditos padrões não pode ser excluído da sociedade, não pode ficar de fora. E aí eu fico pensando um pouco como que se dá essa polarização entre o débil e o sujeito que se diz normal. Me parece que esse sujeito que diz normal, ele tem medo de alguma coisa, eu fico desconfiado do que ele tem medo, de fato. E aí eu queria muito ajuda de outras pessoas, de você, assim, me dissesse, o que será que essa pessoa tem medo? Por que ela zela tanto pela ideia de que o outro esquisito não pode usufruir da vida, não pode viver a vida, não pode ser feliz? E aí a desconfiança minha é que esse sujeito normalizado, que se acha normal, ele, ele teme perder a própria normalidade e me parece que vem uma pergunta final que é assim absurda no meu ponto de vista. Será que ele tem medo de ser feliz? Né? Será que é isso? Será que a pessoa que tem medo de ser feliz não suporta a felicidade do outro? Então, e ao não suportar a felicidade do outro, moraliza a ação do outro a tal ponto de dizer assim, você não pode fazer isso, é vergonhoso que você faça isso, olha que vergonha para a nossa família, olha que vergonha... Enfim, não toque nesse assunto, não fale desse assunto. Eu tenho observado muito o retorno que os alunos trazem das suas famílias, como que eles reagem a determinados assuntos. E só fico pensando como que se dá essa polarização entre um sujeito que se autodeclara normalizado contra um sujeito débil. A minha desconfiança, e a partir daquilo que eu estudo, que esse é um pequeno elemento do fascismo, né? Quando o fraco normalizado infeliz não suporta a felicidade do forte débil. Portanto, ele precisa se reunir com outros fracos, formar o feixe, o fácil, o fascismo, para exterminar qualquer débil que dê qualquer sinal de felicidade. Sei lá o que pensar de tudo isso. Talvez o recado seja: vamos ser felizes, deixa as pessoas serem felizes. Não precisa tanto assim. Mas é só uma loucura que passa pela minha cabeça. Não sei se isso é verdade ou não. Depois a gente conversa, tá? Beleza? Tchau, beijão.